São José, trazer a palavra para nós, né? E aí, ele disse para a irmã Cristina: queremos tempo para pensar. Então, pastor. Aleluia! Glória! Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, saúdo a todos e a todas com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, é bom estar aqui, abraçar meu querido irmão, amigo, companheiro Moraes, irmã Cristina. Moraes é uma daquelas pessoas que a gente pode dizer que é amigo, irmão e companheiro. É o que Paulo disse em Epafrodito, né? Glória a Deus. Porque tem gente que é irmão e é amigo, mas não é companheiro. É companheiro e amigo, mas não é irmão. É irmão e companheiro, mas não é um amigo. Aí ele consegue ser os três. Eu digo que ele está assim meio enjoado, mas não é amigo, não. Cristina tinha me falado algumas vezes: o pastor queria fazer uma surpresa ao Moraes, mas tem que ser uma surpresa, porque não vai ser difícil. Você esconde alguma coisa com o Moraes, não, mas eu vou conseguir. E marcamos na agenda e estamos aqui hoje. Tem sido semanas, essas últimas semanas tem sido muito intenso de trabalho, todas as noites, e hoje também não ia ser folga se eu não estivesse aqui, mas estávamos com a agenda e estou muito feliz de estar aqui com o Moraes no seu aniversário. Já olhei para todo canto a idade, mas não tem tanto nenhum. Eu pensei que era 67. Eu não acreditei, aí eu estou achando muito pouco para fazer essa idade. Está lindo. Glória a Jesus. Meus irmãos, o pastor Moraes é um grande irmão e amigo, cooperou conosco ali na época da cidade e aprove ao Senhor. Está agora cooperando com o pastor Osíris do Ministério Montese, e ele sempre, nas horas que ele julga conveniente, nos procura para ouvir uma palavra, uma orientação conforme Deus nos Espírito para lhe dar, e está muito feliz no Ministério Montese, com o pastor Osíris. Eu tenho incentivado para que ele continue sendo fiel, como foi conosco, seja também desse santo ministério. Também tenho a alegria de rever o pastor Osíris, lançado aqui, e tantos outros queridos irmãos da Igreja do Senhor, que está convosco. É um dia festivo, é um dia de aniversário. Eu quero dizer, mas que Janilda ainda vai passar aqui, porque ela está numa festa de Senhora do Olavo lá. Aí na volta vai me pegar aqui. Aí vai trazer uma lembrança para ti. Está lá no carro. É uma camisa, Moraes. Pastor só dá camisa, gravata, essas coisas. Que usa, né? Mas eu quero dedicar a você, antes da mensagem, um texto da palavra de Deus. Ele está em 2 Tessalonicenses 3 e 5. O Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Jesus Cristo. O Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Jesus Cristo. Se o Senhor encaminha o coração, essa palavra encaminhar hoje ela é muito corriqueira por causa da linguagem, né, da computação, encaminhar, direcionar, e é muito fácil de entender. Então, quando o apóstolo diz assim: o Senhor encaminhe o vosso coração, o teu coração no amor de Deus, ele está falando do amor de Deus. Então, se esse amor de Deus for encaminhado ao teu coração, você pode imaginar da grandiosidade que está acontecendo. Porque quando ele fala do amor, ele fala daquela definição de amor que o apóstolo Paulo tão bem esclarece em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 até 8. Ele termina o capítulo 12 dizendo assim: agora eu vou mostrar a vocês coisa mais excelente. Olha que ele fala de coisas grandiosas no capítulo 12. Ele fala sobre os dons da graça do Senhor, fala sobre dons espirituais, mas no capítulo 13 ele vai falar de uma coisa mais excelente. Ele vai definir o amor, e no capítulo 14 de Coríntios ele fala como este amor opera. Mas se o Senhor vai encaminhar o teu coração no amor de Deus, ele vai habilitar o seu coração com paciência. É um amor que é benigno, é um amor que não arde ciúmes, é um amor que não se ufana, que não se ensoberbece, um amor que não se exaspera, um amor que não busca seus próprios interesses.
que não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então veja como é que Deus vai encaminhando o teu coração. É um amor que ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. É um amor capaz de tudo sofrer, de esperar, de suportar. É um amor que nunca falha, é um amor que nunca acaba. Que o Senhor encaminhe o teu coração deste amor. É um amor sem profundidade, sem largura, sem altura. É um amor extraordinário. Mas imagine que a palavra é tão profunda que diz assim: o Senhor encaminha o teu coração neste amor. São 16 definições. Não sei se eu consegui citar todas as 16, provavelmente, depois você confere. Mas ele diz também: encaminha o teu coração na perseverança de Jesus Cristo. A perseverança é algo precioso, porque ela é mais profunda do que a paciência, porque a paciência não inclui o fator de sofrimento, e a perseverança sim. Cristo perseverou até o fim. Então que o Senhor encaminhe o teu coração na perseverança de Jesus Cristo, está habilitado a sofrer, a suportar, a renunciar, a levar a cruz e a cumprir a sua missão, o seu ministério até o fim. Glória a Deus. Depois desta palavra, você pode receber a bênção apostólica para casa, que já recebeu tudo, né? Glória a Deus. Porque é um presente muito grande, é ou não é verdade? Então, eu quero direcionar essa palavra também para a Igreja do Senhor, que hoje veio abraçar a pastor Moraes, associar-se no dia de alegria, porque, irmãos, nós pastores, são as glórias do ministério. São esses momentos em que a igreja nos abraça, que a igreja traz uma palavra de reconhecimento, mais do que um presente físico, é o amor dos irmãos, é o abraço dos irmãos, são as considerações honrosas, afetivas do povo de Deus. Isso alegra muito o nosso coração, massageia a nossa alma e produz muito encorajamento. Então me alegro muito por estar aqui com o pastor Moraes, é uma pessoa muito querida, é da minha casa, eu sou da casa dele, e a gente tem acompanhado a jornada do ministério. Eu louvo muito a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida nesse tempo. Mas, irmãos, eu estou encarregado de trazer uma palavra. Os irmãos ainda aguentam ouvir uma mensagem da palavra de Deus? Não é aquelas pregações de uma hora, não. Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração nesses últimos dias está no capítulo 4 de Romanos. Falar um pouco, uma palavra de consolação, uma palavra, hoje é uma palavra de celebração à vida. O pastor Moraes está completando quase 50, né, pastor? A gente que já viveu um pouco mais, eu lembro do irmão Rodrigues lá no Iguatu, quando ele encontrava o obreiro, quando eu cheguei em Iguatu, eu tinha 35 anos. Ele disse: pastor, quantos anos você tem? 35. Aí ele disse, olhou para mim e disse assim: é uma criança. É porque ele já tinha quase 80. Né? Aí quando eu passei 9 anos ali, e quando ele encontrava alguém que já estava com 60, ele disse assim: é um jovem. Né? Eu saí de lá e ele estava pertinho de 100. Pastor, você já está um menino crescido. Né? Já tinha passado alguns anos. Então está assim, é o pastor Moraes. Meus irmãos, capítulo 4 de Romanos, eu tenho uma palavra do Senhor, uma palavra que tem falado ao meu coração. Capítulo 4, versículo de número 18 a 22, muito conhecida essa palavra, que fala sobre o valor da fé diante do impossível. Nos diz assim o texto: Abraão, Romanos 4, 18 a 22. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Amém, amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, se puder
Vamos permanecer com a Bíblia aberta, se vocês puderem. Nós estamos, irmãos, diante de um texto muito especial, e quando a gente fala e lê algo sobre Abraão, o pai Abraão, logo nós somos levados e direcionados a entender que nós somos filhos de Abraão por causa da promessa. No texto de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 6 a 9, você vai encontrar que o texto da palavra do Senhor nos diz que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Ele evangelizou primeiro aos gentios e por isso nós somos chamados filhos de Abraão. Glória a Deus, por causa da promessa. Mas, meus amados e queridos irmãos, quando Paulo mostra nesse texto a figura de Abraão e de Sara, ele está falando de homens e mulheres especiais, dos quais Deus utilizou-se deles e delas como instrumentos para consignar uma tarefa grandiosa aqui nesta terra. E estes homens e mulheres viveram e agiram pela fé. E agiram pela fé, a fé que o Criador lhes concedeu. Aí, se você agora está com a sua Bíblia aberta, vamos observar um pouco sobre o valor da fé. Eu creio que esse seria um tema apropriado para a mensagem desta noite, o valor da fé diante do impossível. No versículo de número 18, você vai ver que isso fica muito mais evidente. O texto sagrado diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança que seria pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Apenas uma rápida introdução para contextualizar os irmãos para o melhor entendimento da palavra vivificada do Senhor para nós esta noite. Você observa que o texto do versículo 18 diz: Abraão, ele creu em esperança contra a esperança. E diz o texto sagrado, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Como é que isso foi dito a Abraão? Todos se lembram de Gênesis capítulo 12, versículo 1 e seguintes, quando o Senhor chama Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou ainda te dizer. Abraão precisava de fé para fazer isso, pois ele tinha que deixar muitas coisas para trás para seguir em frente. Ele não sabia para onde ia, mas tinha uma certeza, sabia com quem ele estava indo. E quando Deus disse para ele: Abraão, sai, vai para este lugar, o Senhor lhe faz uma promessa e diz assim: far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, te exaltarei, se tu uma bênção. Veja que Deus começa tratando com Abraão e ele vai saindo pela fé nessa jornada, nessa tarefa santa, mas Deus começa a falar com ele dizendo assim: far-te-ei, Abraão, te abençoarei, te engrandecerei, te exaltarei, se tu uma bênção. Muitas vezes nós temos um entendimento um tanto quanto equivocado, porque algumas pessoas querem a bênção, algumas pessoas querem ser agradecidos, algumas querem o cargo, outras querem a função, outros exaltam mais a questão da performance e tantas outras coisas. Mas primeiro Deus tem que trabalhar no nosso caráter, primeiro Deus tem que nos fazer, antes de Ele engrandecer, antes de você aparecer, antes de você ser famoso, antes de você estar preparado, pensa que está preparado, Deus vai fazer você. Tem que trabalhar o teu caráter, tem que trabalhar a tua vida, tem que te moldar, tem que aparar algumas arestas, como diz o cearense, tem que tirar alguns nós, né, irmão, algumas caracazinhas, que é para poder Deus abençoar maravilhosamente. Nesse treinamento, às vezes leva tempo, é um processo, não é da noite para o dia. Aí você observa, Deus disse: olha, Abraão, então eu tenho uma promessa para você, mas eu vou fazer você. E ele é esperança, crer contra a esperança. E você observa no texto sagrado, já de Gênesis capítulo 15, que o tempo passa, Deus, você vai ser, Abraão, uma grande nação, mas a mulher que Deus havia lhe dado era estéril. Aliás, tem um mistério com Deus mesmo, porque a mulher de Abraão era estéril, a mulher do filho dele era estéril, Isaac era estéril, né? A Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Como é que Deus quer fazer uma nação que as mulheres nem vão ter filho? Vai entender Deus. Mas acontece que isso só é possível pela fé.
O Senhor disse: você vai ser pai de uma grande nação. Quando chega no capítulo 15, o Senhor visita Abraão, e aí já tinha passado um certo tempo, e disse: Abraão, vem aqui fora da tenda, olha aí para as estrelas do céu, olha aí como é que está o céu. Ele disse: eu estou vendo, Senhor. Ele disse: olha, Senhor, mas até agora o Senhor não me beneficiou com um filho, mas já teve um moço que nasceu na minha casa, chama-se Eliezer, o Damasceno, e ele vai herdar tudo que eu tenho. Vai ser meu herdeiro. Ele disse: não, Abraão, você vai gerar um filho. E Abraão diz a palavra do Senhor que ele até riu, não foi só Sara que riu também não, né? Porque ele não acreditava naquilo. Pois então, olha agora, vê se o Senhor pode contar as estrelas. Ele disse: Senhor, não é possível, pois assim será a tua descendência. Glória a Deus. Nós estamos em Gênesis 15, né? Rapidamente, quando chega em Gênesis 18, aí vem a promessa novamente. A essas alturas, Abraão já tinha estado lá no Egito, Sara já tinha arranjado uma mulher para Abraão, já tinha aparecido Agar, já tinha nascido Ismael, já tinha chegado. Estava uma confusão que você não pode nem imaginar dentro daquele lá, um ambiente de contenda, porque havia a promessa estava demorando, e geralmente quando a promessa demora, nós temos o hábito de nos apressar, e muitas vezes isso é muito próprio de cada um de nós. Quando a gente vê as coisas que não estão acontecendo, as impossibilidades, as limitações, nós temos a mania de criar um plano de salvamento e dizer assim: em nome de Jesus, amém. Ainda tudo errado, não é assim que funciona. Quando o Senhor chega para falar com Sara, agora no versículo de número 18, Deus está falando com Abraão: Abraão, daqui a um tempo determinado, ou seja, Deus está dizendo, daqui a 9 meses, era isso que Deus está dizendo, você vai abraçar um filho. E Sara estava lá na tenda, escondida, ouvindo. Aí começou a dar risada: isso não é possível, uma mulher da minha idade ainda vai ter leite. Como é que eu vou entrar com quase 100 anos de idade na igreja grávida? Vão pensar que é um mioma, a doença de Chagas, alguma coisa. Mas o nosso Deus é Deus de coisas extraordinárias, né? Inusitadas. Eu acho que Sara sorriu por causa disso, prima Sara. Tem uma Sara aqui. Ela sorriu por isso, que era inacreditável o que Deus ia fazer. Mas aí o que é que acontece? O anjo disse: não, você não fique sorrindo, porque isso vai acontecer. Mas como havia uma certa dúvida, e a Bíblia diz, ela disse assim: olha, meu senhor, meu marido já tem 100 anos. Mas veja que Deus não diz a idade de Sara, porque até Deus tem reserva para dizer a idade da mulher, quanto mais as mulheres. Todo mundo bota logo assim, 47, duvido o aniversário de uma irmã, botar o número. Nunca vi isso na minha vida. Tem uns que só completa ano de 10 em 10 anos, né? A mulher de 50, de 60, né? Mas a idade mesmo, Jesus misericórdia. Mas isso é até bíblico também. Glória a Deus. Aí o Senhor mostra lá em Gênesis 18 e 14, e o texto sagrado diz assim: haveria alguma coisa difícil para Deus? Aí Sara aquietou o coração, e Abraão: haveria alguma coisa difícil para Deus? Meus irmãos, sabem qual era a dificuldade? É porque até ali já se passaram 24 anos que Deus tinha dado a promessa e não tinha acontecido nada. Mas quem anda pela fé, crê no impossível. Quantos andam aqui pela fé? Mas o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa glória a Deus. Mas, meus irmãos, há uma lógica aqui na argumentação do apóstolo Paulo, dizendo que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Que lógica é essa? Ele, em esperança, creu, dizendo o seguinte: Paulo estava dizendo, ele creu em esperança contra a esperança. Ele creu em esperança porque, pela fé, ele creu que a sua descendência iria se perpetuar e ele seria pai de uma grande nação, porque Deus tinha falado que iria se tornar uma grande nação, iria fazer ele e abençoar, engrandecer e exaltar o seu nome. Mas ele creu contra a esperança porque a sua mulher era já de idade avançada.
E é também por causa da promessa que já estava agora demorando, que já estava chegando ao 25º ano. Mas veja o que diz o versículo 17 de Romanos capítulo 14. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que não existem. Nós servimos esse Deus Todo-Poderoso. Quem aqui ainda crê em milagre, crê no impossível, crê no extraordinário de Deus? Nós cremos nisso, meus irmãos. É por isso que essa igreja está em pé. É por isso que nós estamos aqui numa noite de sábado, porque viemos ter um encontro com Deus, com a sua palavra, viemos celebrar o Senhor. Mas, meus irmãos, eu vejo que também aqui há duas situações antagônicas nesse texto. A primeira delas diz respeito a uma esperança por aquilo que nós desejamos, em face ao reconhecimento racional da impossibilidade de alcançar. Era por isso que ele cria contra a esperança. Uma esperança por aquilo que ele desejava, mas de uma questão complicada. Ele reconhecia de forma racional. Não é racional que um casal de velhos, de idosos, possa gerar filhos novamente. Mas pela fé, ele creu em esperança contra a esperança, glória a Deus, que aquela impossibilidade não seria um impedimento, visto que Deus estaria entrando com a intervenção sobrenatural para tornar possível o impossível. Você crê que Deus pode fazer isso em alguma área da sua vida? Eu creio nisso. Mas também há uma outra posição antagônica, porque aquela esperança é uma esperança confiante, glória a Deus, que mesmo diante da impossibilidade, Abraão foi chamado pai na fé, pois creu mesmo diante dos argumentos contrários, glória a Jesus. Por isso que ele foi chamado pai na fé. Agora aqui, irmãos, tem alguma coisa incrível, porque nos dias de hoje nós somos levados, ou quem sabe direcionados a crer nesse Deus Todo-Poderoso. Vivemos pela fé, mas quando chega a hora das dificuldades, dos problemas, das lutas, em que os recursos faltam e que os obstáculos estão diante de nós, aí nós temos um problema muito sério, porque nós não agimos como Abraão agiria, como Abraão agiu. Nós vacilamos por incredulidade. Nós, diferente de Abraão, que se fortalecia na fé, muitos de nós às vezes enfraquecemos, nos desarticulamos, nos desestimulamos, nos desanimamos, abortamos o projeto. E o pior, que alguns até passam até mesmo a duvidar do Senhor. Mas eu quero consolar o seu coração com algumas palavras, convidando a você para ver agora o versículo de número 20 desse texto, porque o versículo é muito especial. Romanos capítulo 4, versículo 20. O texto sagrado diz assim, veja, irmãos, que essas frases contidas neste versículo 20 são lições que o pai Abraão nos dá mais de 4.000 anos atrás, e elas estão atualíssimas para nós hoje. Veja como são incríveis. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Contudo, à vista da promessa, não vacilou, glória a Deus. Meus irmãos, e aqui nós observamos Abraão. Abraão foi um homem, irmãos, que ele viveu momentos cruciais, momentos de muitas limitações, momentos de fome, momentos de apreensão, de perseguição. A guerra esteve à sua porta, ele esteve praticamente ao ponto de desvanecer. Foram momentos tão terríveis, incríveis na sua vida. Abraão foi provado por Deus, e todos nós sabemos quantas vezes ele foi provado. Quem não se lembra da prova lá no Moriá? Mas Abraão também foi provado por Sara, a sua mulher, a sua impertinência. Ele foi tentado pelo inimigo de muitas formas. Ele foi acossado, inclusive, irmãos,
pelos homens, pela inveja dos homens ao seu redor. Mas diante de tudo isso, ele não desvaneceu na sua fé, ele não retrocedeu, ele não desistiu. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Eu estava meditando, eu espero pregar essa mensagem nesse final de semana, meditando um pouco sobre o texto de Provérbios 24:10, que fala-nos um pouco sobre essa questão das nossas limitações e impossibilidades, porque tem coisas que nós não temos soluções. Na verdade, como dizia um certo filósofo, o Sade, que é um francês, ele dizia que no fundo o homem, ele tem um desejo de ser Deus. E em alguns aspectos eu concordo com ele, porque ele compreendeu a força do orgulho, a força da vaidade humana. Ele compreendeu quanto isso é forte na vida das pessoas. Ele percebeu que praticamente cada homem, cada mulher acaba sendo refém dos seus complexos, dos seus traumas, da sua própria condição de ser algo, de querer ser, de querer possuir, de querer ter. Mas a gente chega à conclusão que nem sempre isso acontece, nem sempre é possível essas conquistas, nem sempre é possível se ter tudo, nem sempre é possível se ter todas as respostas. E o grande desafio neste anseio de ser, de ter, de conquistar, de receber, Abraão, você vai ser pai de uma multidão de nações. Imagine quanta glória, quanta coisa. Sim, mas até chegar lá tem um processo. Tem um processo. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu queria, pastor José, eu queria ser como o senhor. Glória a Deus. Eu queria assim, pastor, queria ter a sua vida. Eu disse: você tem certeza? Pastor, é uma bênção. Ele disse: pois então você vai ter que começar lá no Bom Jardim. Bom Jardim, né? Eu comecei a contar um pouco da minha história para ele. Comecei a contar um pouco da história para ele. Ele disse: olha, se você imaginar, quando Deus chamou, teve que largar tudo, e lá no interior não tinha nada, e era de pé, a geladeira era seca, a gente tinha que orar. Quando eu olhei, estava vendendo frango assado na entrada da cidade para poder escapar. Vinha a Fortaleza uma vez por ano, narrar com o Juazeiro, e era no semi-leite, porque eu não podia pagar o leite. E as pressões, e as lutas, o sofrimento e tanta coisa. Aí contei assim umas histórias para ele, ele disse assim: vixe, pastor, eu não sabia que o senhor tinha passado. Pois é, porque tem um processo. Eu vou dizer porque é que você está querendo ser igual ao pastor, porque você está de olho nas recompensas do pastor, mas está esquecendo do processo que passou para chegar até aqui. Os irmãos estão entendendo? Esse anseio, esse desejo. Abraão estava lá: sim, Senhor, mas tu prometeste, sim, mas há um trabalho. Tinha que ser tratado pelo Senhor. Irmãos, em que sentido que as limitações existem? Existe ou não existe, irmão? Existem limitações, existem impossibilidades. Existem impossibilidades. E você quer ver o quanto isso é verdade? Só basta a prova chegar, só basta a luta começar, só basta o problema surgir, e aí você olha e diz: meu Deus, e agora? Aí você olha o quanto você é impotente diante de algumas coisas, o quanto algumas coisas não têm solução mesmo. Não há nada que você possa fazer a respeito. Às vezes você pode até ter a estratégia, você pode ter os recursos, pode ter a saída, pode ter a resposta, pode ter a solução, pode ter um projeto, você pode ter tudo, e é isso tudo é muito especial. Mas às vezes você olha que mesmo utilizando a maior parte dessas coisas, você ainda não tem a solução do problema, nem a resolução daquilo que você espera alcançar. Não é suficiente, porque você olha assim: meu Deus, não há saída. Um dia o irmão perguntou para mim e disse: pastor, foi recentemente,
pastor, eu não sei o que é que eu faça, fulano não vai comigo, esse camarada cria problema, é uma tribulação na congregação, eu não sei como é que eu vou administrar, porque o infeliz é um presbítero, e eu estou falando a verdade, é um pastor. O que é que eu vou fazer com aquele presbítero atribulado? O homem fica atanazando meu juiz, ele reclama de tudo, não tem nada bom. Não tem irmão que é assim, os engenheiros das obras feitas, né? Nunca está bom. Toda vida tem um defeito, todo dia tem um problema. Não tem uma palavra de elogio, só tem uma palavra negativa. Aqui não tem, só tem o central, esse povo. Mas eu digo uma coisa, meus irmãos. Aí o irmão estava atribulado, pastor, o que é que eu vou fazer pela minha vida? O que é que eu vou fazer na minha vida para lidar com uma pessoa dessa? Eu tenho uma receita. Não se importe. Não se importar, sim, senhor. Em outras palavras, irmãos, eu quero vos dizer que nas nossas limitações e impossibilidades, tem coisas que nós não temos nada o que fazer. E aí é onde está a sabedoria de Provérbios 24:10, quando disse: no dia da dificuldade você vacilar, se você vacila no dia da dificuldade, a tua força será limitada. Essa é a tradução NVI, mas na tradução corrigida, que é a nossa do coração, diz assim: se te mostrar de fraco ou frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você vacilar no dia da dificuldade, a sua força será limitada. Mas as limitações, irmãos, elas existem. Elas existem. A sabedoria está em a gente descobrir a diferença entre as coisas que nós podemos mudar e as coisas que nós temos que aceitar. As coisas que a gente pode mudar, vencer, conquistar, essas coisas existem. Mas tem umas que a gente tem que aceitar. Elas têm que ser assumidas, contornadas e nada mais. Como dizia um certo sábio, um teólogo americano muito especial, ele fez uma oração chamada a oração da sabedoria. E é uma oração conhecida, como chamada Rei Nebo. Ele diz que o seguinte: ó Senhor, concede-nos serenidade para mudar o que é possível ser mudado, coragem para aceitar o que não pode ser modificado. E por último ele diz assim: e sabedoria para distinguir uma coisa da outra, ou seja, o que pode ser mudado e o que tem que ser aceito. Então tem umas coisas que você não tem solução, que você não tem resposta, você tem que entrar com a fé, com a confiança em Deus, firmado na promessa do Senhor. Eu podia não ter dito nada agora, pregado até aqui nada, porque a mensagem eu vou começar agora, porque só são 4 coisas que eu vou dizer para nós. As 4 lições de Abraão. Vamos ver juntos agora, capítulo 4, versículo 20. Glória a Deus. Olha o que diz o texto: contudo, à vista da promessa de Deus, vamos dizer todos juntos: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Primeira lição: contudo, à vista da promessa. Primeira lição: não perca a promessa de Deus. Levante sua mão para dizer comigo que você sai daqui com o esboço na cabeça para pregar para você do zero. Diga assim: não perca a promessa de Cristo. Como ficou muito baixo, nós vamos dizer mais alto. Glória a Deus. 1, 2, 3. Não perca a promessa de Cristo. Agora foi dito de forma pentecostal. Glória a Deus. Olha o que diz o sábio: contudo, à vista da promessa. Quem se lembra de 2 Coríntios 1:20? Porque todas quantas são as promessas, tem nele o sim e o amém. Glória a Deus, glória a Deus. E o que mais ele diz esse texto, hein, meus irmãos? Porque todas quantas promessas há de Deus, é assim que diz o texto. Eu acredito que o HD está rodando certo. Porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele, em Jesus Cristo, o sim e o amém. E por o sim e o amém. E o que mais, meus irmãos? Vamos ler esse texto, meus irmãos, porque eu queria citar o texto completo, para os irmãos. O HD está travando em 2 Coríntios.
2 Coríntios 1:20. Vamos ler rapidinho, porque eu sempre fico decorado, mas agora já que não sai assim, tem hora que trava. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém. Para que, irmão? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Olha aí, irmão, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Glória a Jesus. Levante sua mão mais uma vez comigo. Não precisa nem contar, não. Diga assim: não perca a promessa de vista. Quem tem promessa de Deus, tem mais um glória a Deus. Eu não sei que promessa que eu tenho. Você tem promessa, você tem herança de Deus. Nós temos promessa de vida eterna, temos promessa que o poder do Espírito Santo está sobre nós. Recebereis poder, a virtude do Espírito Santo. Eu dou poder a você para pisar a serpente, a víbora da carne, escorpião. Isso é promessa ou não é? Não é promessa de Deus. Eu estarei convosco todos os dias, não vos deixarei órfãos, glória a Deus. Isso é promessa ou não é promessa de Deus? Vos guardarei, eu sou a vossa torre forte, o vosso refúgio, o esconderijo santo, o escudo, glória a Deus. Então não perca essa promessa de vista, meus irmãos. Não esqueça das promessas de Deus. Fique os olhos nas promessas. Olhai para mim, sereis salvos, glória a Deus. Quantas vezes Deus disse: olha, Abraão, eu sou o teu Deus, glória a Jesus. Quantas vezes Deus reativou e reavivou essa promessa a Jacó, a Isaac e depois a Moisés? Quem se lembra quando Josué estava diante do Jordão desanimado? Olha, Josué, agora é contigo, você é quem vai fazer o povo herdar a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. A promessa estava de pé. E eu quero dizer para a igreja aqui essa noite: a promessa está de pé, glória a Deus. Segunda lição, diga comigo: não vacilou por incredulidade. Vamos ser mais bonito e pentecostal. Não vacilou por incredulidade. Eu só vou pedir essa vez que está ficando recorrente para não cansar os irmãos. Diga quem está ao seu lado: não vacile. Não vacile, continua crendo no teu Deus. A incredulidade te leva a tropeçar, a incredulidade te leva a desistir, te leva a murmurar. Glória a Deus. E você pode ter certeza que o socorro virá, a bênção vai chegar, o sobrenatural de Deus ainda acontece, milagre ainda acontece. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio nisso, sabe, irmãos? Eu creio nisso. Agora tem gente que vacila por incredulidade. Incredulidade, de alguma forma, murmuração, é duvidar de Deus. Porque murmurar, irmãos, é sobretudo para mim a cegueira da mente que o diabo impõe às pessoas. Não murmure, não murmure. Mas há uma coisa interessante que eu me lembro, pastor Moraes, de quem vacila por incredulidade. Deus tinha dado uma promessa aos filhos de Israel: vocês vão herdar uma terra que emana leite e mel. Já vou terminar que eu passou das 9, mas aqui o demônio das 9 não ataca os crentes, então eu posso passar um pouquinho, né? Glória a Jesus. Eu cheguei numa igreja e disse: pastor, olha, tenha cuidado, pastor, que se passar das 9 o demônio ataca os crentes. É só ver se ele sair arrastando os pés. Eu quero ver que o demônio aí se vai se manifestar aqui. Embora que a gente receba um compromisso com orar, né? Mas nós não estamos amarrados também assim, não. Glória a Deus. Não vacilou por incredulidade. Moisés chama 12 homens, só a nata de Israel, de cada tribo um. Vocês agora vão espiar a terra para ver se a promessa do jeito que Deus disse. Eles vão 40 dias. Viram um cacho de uva lá que era preciso 2 homens para levar. Aí tem gente que duvida que isso não é verdade na Bíblia, pastor Osíris. Pastor Osíris viaja muito, sabe muito do que eu estou dizendo. Mas lá em Israel, recentemente, ano passado, tinha cacho de uva que era 2 homens para levar. Eu vi uma publicação. Você imagina naquela época atrás. Então não se assuste com isso não. Os homens foram, quando voltaram, começou o relatório. A terra é maravilhosa, realmente mana leite e mel, mas nós não vamos conseguir entrar lá.
A promessa não vai se cumprir. Quando você ouvir essa voz, você pode repreender em nome de Jesus. Porque lá tem os filhos de Enaque, os Enaquinos, homens de grande estatura. Nós, aos seus olhos, somos como os gafanhotos. Tem crente assim, que é acometido da síndrome do gafanhoto. Ele acha que não pode, que não tem, que não vai dar, que é um miserável, que é pequenininho, que não fez isso, que não fez aquilo. Meu irmão, sossega o teu coração, que Deus vai te usar com as tuas limitações. Com o que der para mudar, com o que não der para mudar, você vai assumindo, vai administrando isso, vai resolvendo. Não vai dar para mudar mesmo, mas você não vai desistir, nem perder a fé, nem vai voltar atrás. Você vai continuar cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Não deixa a síndrome do gafanhoto te atacar, não. É, pastor, que eu moro numa rua muito difícil, é que eu estou andando de pés, agora mesmo vendi o carro, perdi o emprego. E daí, mas você não perdeu a fé. Pode perder tudo, mas não perder a fé, não perdeu nada, meu irmão. Aí chegou Josué e Caleb e disse, não. Naquelas alturas o povo já estava chorando, o coração do povo tinha derretido. Números capítulo 14 está escrito isso, versículo 6 em diante. E ele disse, vamos arranjar um capitão, vamos voltar para o Egito. Então, irmãos, a situação era caótica. Aí levanta-se um homem chamado Josué e Caleb e disse assim, não, senhor, a terra manda leite e mel, a promessa é nossa, aquele povo lá vai ser como um pão, nós vamos devorar aquilo como um pão. O Senhor já entregou nas nossas mãos, vamos subir, porque a promessa é nossa, a promessa é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem tem promessa de Deus e pretende abraçar a promessa, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Meus irmãos, isso é maravilhoso, é incrível poder saber essas coisas. Então diga assim comigo com muita alegria, não vou vacilar por incredulidade, não vacile. Então, primeira coisa, não perdeu de vista a promessa. Diga comigo, não perca de vista a promessa. Não vacile por incredulidade. Terceira lição do pai Abraão para nós. Diga assim comigo, fortaleceu-se na fé. Está na palavra, antes foi fortalecido na fé. Irmãos, aqui está a vantagem do crente, a vantagem do servo de Deus. Glória a Deus. Se fortalece na fé, ainda que a luta esteja grande. Eu estou olhando aqui para alguns irmãos, esse pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou passando, e nem precisa saber. O Deus que você serve, Ele está sabendo de tudo. Glória a Deus. A fornalha está aquecida, pastor, a luta está grande, pois deixa acender 7 vezes, aquece 7 vezes, e quando a luta estiver insuportável, você vai descobrir que o quarto homem está contigo dentro dessa fornalha. Irmão, que tem de gente deprimida, que tem de gente desanimada, do que tem de adolescente querendo se matar, de jovem querendo correr, e irmãos, é uma situação tão desesperadora. Mas eu quero dizer que o povo de Deus, quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade, mais ele se fortalece na fé. Glória a Deus. Agora repita comigo o esboço da mensagem agora. Glória a Jesus. Diga assim, aí está o valor da fé. Diante do impossível, glória a Deus. Aleluia. Agora, antes de eu dizer a quarta lição, observe o que está aqui no texto de Hebreus 10 e 36. Hebreus 10 e 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Os irmãos estão entendendo aqui o mistério? Você precisa de paciência para depois que você fizer a vontade de Deus, alcance a promessa. Tem irmão que vão morrer sem receber a promessa, porque não faz a vontade de Deus, anda aprontando, é um pé na igreja e outro acolá, e é um crente, mas não é um crente, é aquele crente, mas que a verdade no íntimo não existe, é um crente, é aquele crente, como diz o cearense, meia tigela, sabe, irmão? É um crente que ele ainda tem que se converter mesmo, mas ele está querendo a promessa, ele quer a benção, manda a vitória e vai para a corrente, passa não sei o que, vai para o manto, solta a mão, e tanta coisa, e vai passar Piaguaba, passa a noite todinha matando muriçoca e nada, enquanto ele não se aprumar com Jesus e não fizer a vontade de Deus, não tem promessa e nem tem vitória. Diga assim, eu já entreguei a mensagem, pastor, pode parar, glória a Deus. Agora repita comigo o esboço para a gente concluir. Diga assim,
Não vou perder a promessa de vista. Não vou vacilar por incredulidade. Vou me fortalecer na fé. E ainda vou dar glória a Deus. Quem é que pode dar glória a Deus? Contudo, à vista da promessa, não vacilou por incredulidade, mas fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. Diga assim comigo essas palavras, levantando sua mão mais uma vez. Já umas 10 vezes que a gente levanta a mão, mas é uma bênção. Glória a Deus. Diga com muita alegria no seu coração, mesmo diante da luta, não vou murmurar, não vou me lamuriar, não vou desistir, não vou recuar, mas eu vou olhar para a promessa, não vou vacilar por incredulidade, vou me fortalecer na fé e ainda vou dar glória a Deus. Quem pode dar mais 2 glórias a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que com a força dessa palavra dá para a gente terminar esse sábado. Glória a Jesus. Eu quero dedicar essa palavra para os meus irmãos, meu amigo Moraes, que também ama a palavra, nós compartilhamos sobre a palavra. Glória a Jesus, e é muito bom estar aqui e saímos fortalecidos na fé. Valeu a pena uma noite de sábado estar aqui. É um dia de muito intenso, de muito trabalho. Você tem a casa de Deus porque ama o Senhor, mas você vem em busca de refrigério também. É ou não é verdade, irmão? Refrigera a nossa alma. E a palavra de Deus refrigera. A gente sabe, a essas alturas, depois da mensagem como essa, a gente não sabe mais se tem conta para pagar, se tem cheque sorteio, se amanhã tem que fazer. A gente já, é melhor até voltar logo. A gente já está na bênção, né? Glória a Deus. Meus irmãos, uma grande alegria, um grande prazer estar convosco. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos saudar a Jesus com a linda salva de palmas em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus seja louvado, né, irmãos? Vez por outra eu pego uma mensagem do pastor Tenzeu por aqui, né? Recentemente foi aquela colocando a minha casa em obra, né? Ele tinha pregado essa mensagem no discurso de doutrina. Aí outro dia eu tinha pedido a ele e perdi. Aí outro dia eu encontrei com ele, mandei uma mensagem: pastor, o senhor ainda tem aquela mensagem colocando a casa em ordem? O senhor manda para mim? Demorou 5 minutos, a mensagem chegou. Olha, eu fui só, passei 3 quartas-feiras pregando sobre essa mensagem, colocando a casa em ordem. Foi uma mensagem especial, os irmãos que receberam, foi muito bom. Irmão também conosco, nossa querida irmã Janilda Brandão, a esposa do nosso querido pastor Antônio José, e nosso irmão Adonias, crente, viu? Não é crente, né? Bem-vindo. Irmã Janilda, obrigado, minha amada, por sua presença aqui. Lembrando que a irmã Janilda estará conosco no dia 13 de novembro. Está confirmada, irmã Janilda? Eita, Jesus, que deu tudo certo. Será a nossa abertura do nosso Congresso Unificado, que vai ser 11, 12, 13, a semana todinha de evento aqui na igreja, o Congresso Unificado, senhoras, cidade, bênção, centros para a Bíblia, aquela festa abençoada. E as irmãs, creio que já estão se preparando, se mexendo, e será uma festa muito especial, será uma semana de bênção para as nossas vidas. Creio que o Senhor nosso Deus reservará mensagens extraordinárias. Seremos fortalecidos pela presença do doce Espírito nas nossas vidas, né? Então louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Danilo, conosco, pastor Antônio José, todos os nossos amados irmãos que aqui chegaram, nosso pastor presidente, pastor Osíris, que com certeza fez seu esforço a estar conosco, né? Pastor Júlio não pôde estar conosco, precisou viajar para Guaiúba, acompanhando a irmã Edilene, que está pregando no congresso de senhoras. Desejava muito estar conosco, mas não foi possível. E nós estamos aqui louvando a Deus com os nossos pastores que aqui estão, e para nós sempre é uma grata satisfação. Estamos chegando ao momento final deste culto, querendo agradecer a Deus por cada um dos meus amados irmãos que aqui chegaram. Desejaríamos muito que a igreja estivesse pronta com tudo, mas não foi possível, tem muitas coisas para fazer, corremos. E agradecemos a cada irmão que trabalhou. Mas eu sei que tem muitos irmãos tristes. O São Francisco está ali atrás. Segunda-feira tem que pagar o depósito.
Como disse o pastor Isaac, vai tirar a oferta, né? Você no final. Por que eu tirar a oferta no final? Porque os crentes que chegam atrasados, irmão, não oferta. Aí fica triste, porque não oferta. Então é estratégia. Vou tirar a oferta no final do culto. Não escapou, irmão Xandinho, não teve jeito. Olha, Daniel,